Crescendo em Graça. Bênção sem medida. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso Crescendo em Graça, Bênção sem medida. Já tivemos na sexta-feira, ontem pela manhã, e hoje estamos finalizando. Não sei o que significou para você esses dias ouvindo a palavra de Deus, mas eu que estudei, que preparei, que me concentrei nessas mensagens, fui ricamente abençoado. Eu espero que hoje, mais uma vez, a palavra de Deus fale de maneira poderosa ao seu coração. Me permitam mandar um abraço também para as pessoas que estão assistindo o culto hoje, estão nos visitando, são convidados da igreja. Alguém te convidou, um vizinho, um amigo, um parente, você já está frequentando a igreja, seja bem-vindo à família de Deus, ao povo de Deus, que a cada momento você sinta a presença de Deus nesse culto e que hoje, de maneira clara e poderosa, Deus fale ao seu coração. Vamos à palavra de Deus? Mais uma vez, vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 12. Mais uma vez, vamos estudar o que Deus quer falar conosco através desse texto bíblico. Nós estamos estudando, desde sexta-feira, uma história sobre uma mulher, uma viúva, que nos ensina lições maravilhosas. Se alguém ao seu lado estiver sem Bíblia, por favor, compartilhe a Bíblia com quem está do seu lado, para que possamos ler Marcos capítulo 12, a partir do verso 41. Antes de ler, eu quero convidá-lo a fechar os olhos, como você está, e fazer uma oração. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de hoje, pela terceira vez, falar com minha igreja querida na União Leste e na União Nordeste. Te agradeço porque as lições que o Senhor me ensinou através da história dessa viúva, eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com os meus irmãos. Mas eu te peço que hoje, de maneira poderosa, o Senhor fale ao nosso coração, que decisões sejam tomadas, que pessoas decidam entregar a vida completamente ao Senhor e que possamos hoje, mais uma vez, confirmar a nossa decisão de que somos completamente teus. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Marcos, capítulo 12, verso 41. Vamos ler? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E ponto final. Ontem, nós falamos um pouco sobre como ensinar para as novas gerações fidelidade e compromisso com Deus. Me deixem retomar hoje a partir do que nós falamos ontem. Nós falamos ontem, no final do sermão, que fidelidade e compromisso não passa pelo DNA, não passa pelo ar. Eu tenho que viver minha fidelidade e, através do exemplo da minha fidelidade, os meus filhos vão aprender. Mas eles têm que aprender, eles têm que experimentar. Sabem? Eu queria falar de maneira muito especial aos adultos da nossa igreja. Nós precisamos viver a fidelidade, vestir a camisa da causa de Deus. Essa é a melhor maneira de ajudar os jovens a seguir o mesmo exemplo. Às vezes nós questionamos, nós criticamos a atitude dos jovens, mas sabe a melhor maneira de mudar um jovem é que ele tenha um exemplo digno de ser seguido. Se me permitam citar uma frase que eu ouvi um dia em uma mensagem, uma música do Padre Zezinho. Ele diz assim: há muitos jovens vazios, porque há poucos adultos transbordando. Não é fantástico isso? O motivo por que há tantos jovens vazios é porque eles não veem adultos transbordando. Vista o compromisso, a causa, a fidelidade. E Deus vai usar você para deixar uma nova geração de fiéis. O sonho da minha vida é que os meus filhos vejam o meu exemplo e o da mãe deles e que eles possam dizer: eu quero me dedicar à causa, porque eu vi meu pai e minha mãe se dedicando. Esse é o sonho da minha vida, espero que seja o seu também.
Mas vamos para as lições de hoje. As lições de hoje, elas estão relacionadas a alguns aspectos práticos. Nós vamos apenas 2 lições, 2 coisas que eu queria que você pensasse. Vejam, não é uma coisa que está explícita no texto, mas que me falou ao coração. É como essa história termina. Jesus entrou, viu as pessoas entregando, viu a mulher entregando tudo que ela tinha, uma mulher pobre, extremamente pobre. A palavra usada para pobre nesse texto é uma palavra que fala pobre que não tinha maneira de se sustentar. Então não é aquele pobre que tem pouco, é aquele pobre que não tem nada. Essa é a palavra usada para falar de pobre aqui sobre essa viúva. Jesus sabia que a mulher era extremamente pobre. Ela entregou tudo o que tinha. Ela ficou sem nada. E ponto final, acabou a história. Parece um final meio infeliz. Não era para ter mais alguma coisa? Eu fico pensando que se a história tivesse sido escrita por mim, talvez eu quisesse colocar mais emoção e dissesse assim, ela entregou tudo o que tinha. E quando saiu, tropeçou num saco de dinheiro e foi embora para casa cheia de dinheiro. Ou eu escreveria, ela entregou tudo o que tinha. E quando chegou em casa, recebeu um telegrama do correio dizendo que agora ela havia recebido uma herança milionária e que agora ela era uma mulher multimilionária. Não seria mais emocionante? Por que a história termina dizendo, ela entregou tudo e acabou, e ponto final? Sabem, primeira lição, fidelidade não é moeda de troca. Fidelidade não é algo que você faz para receber. Fidelidade é algo que você faz porque já recebeu. Fidelidade não é algo que você dá esperando retorno. Fidelidade é você dar porque você já recebeu tudo que Deus tinha para te dar. Isso é fidelidade na Bíblia. Não é uma moeda de troca. É uma resposta de amor ao que eu já recebi. Você sabe por que nós guardamos o sábado? Porque no sábado você já recebeu 6 dias. Deus já te deu o domingo, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E no sábado você vai agradecer algo, louvar a Deus por algo que você já recebeu. Você sabe por que nós devolvemos o dízimo quando recebemos as bênçãos financeiras de Deus? É um reconhecimento do que Deus já me deu. Então, pela Bíblia, a fidelidade é completamente o oposto da teologia da prosperidade, que diz assim, entregue para Deus te devolver. Não, o dízimo é lógico. Você só pode devolver o dízimo se você olhar para o que você já recebeu. Você é forçado para encontrar o valor do dízimo, você é forçado a olhar para a bênção que Deus já te deu. Então, pela Bíblia, eu não sou fiel porque Deus vai me dar. Eu sou fiel porque Deus já me deu. E Deus me deu, de todas as bênçãos, a melhor, que foi a salvação em Cristo Jesus. Por isso a resposta de amor. Eu amo, não porque Ele vai me amar, eu amo porque Ele já me amou primeiro. É isso que diz a Bíblia. E isso é fidelidade na Bíblia. Então você diz, então, pastor, isso não vale a pena. O que o Senhor está dizendo é que coisas ruins acontecem com quem é fiel e quem é infiel? O Senhor está dizendo, então, que a fidelidade não faz com que Deus agora tenha um compromisso maior de me dar bênçãos? É isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que de todas as bênçãos da fidelidade, a principal é a transformação do teu caráter. A principal bênção da fidelidade é arrancar o egoísmo do teu coração e, no lugar, colocar semelhança a Jesus Cristo. Coisas ruins acontecem com quem é fiel e quem é infiel. Coisas difíceis acontecem com quem guarda o sábado e quem não guarda o sábado. Com quem é fiel nos dízimos e ofertas ou quem é infiel. Com quem se envolve com a pregação do Evangelho ou quem nem crê em Deus. A grande questão é que quando eu sou fiel, eu tenho a certeza e a garantia de que eu estou do lado certo, do lado vitorioso, do lado daquele que vai trazer consigo todas as bênçãos, todas as bênçãos. Sabem, de todas as histórias de fidelidade na Bíblia, uma das que eu mais gosto é a que está descrita em Daniel 3. Daniel 3 fala de 3 jovens que
experimentaram a fidelidade ao extremo. Não temos tempo para ler toda a história, mas eu desafio você a ler esse capítulo. Um capítulo belíssimo. Um rei, na Babilônia, fez uma estátua de ouro e disse: todos devem adorar essa estátua. E aqueles 3 jovens eram fiéis a Deus e disseram: nós não vamos adorar a estátua. E tem um momento no capítulo que você vai ler, diz assim, que o rei chamou e disse: olha, eu acho que vocês não entenderam o que está acontecendo. Eu vou mandar tocar os instrumentos novamente, e quando tocar os instrumentos, vocês têm que se ajoelhar e adorar. Imagem? E o rei falou: e quem é o Deus que vai livrá-los da minha mão e da fornalha que vai destruí-los, que vai queimar vocês? Sabe o que aqueles jovens responderam? Eles disseram: rei, quanto a isso, nós nem precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele é capaz de livrar. Mas se não quiser livrar-nos, nós não somos fiéis a Deus porque Ele vai nos livrar. Nós somos fiéis a Deus porque nós o amamos. É isso que eu vejo na história desses 3 jovens. Eles disseram: rei, nós não vamos ser fiéis a Deus só porque Ele pode ou não pode, se Ele vai fazer ou não vai fazer. Mesmo que Ele não faça, nós vamos ser fiéis a Deus. Mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que a cura não chegue, nós vamos permanecer fiéis a Deus. E o rei ficou tão irado que mandou aquecer a fornalha várias vezes mais, e os jovens não desistiram da fidelidade. Eles sabiam que Deus era capaz, mas eles não eram fiéis porque Deus ia fazer, eles eram fiéis porque amavam o seu Deus. Jesus Cristo falou a mesma coisa com outras palavras. Jesus Cristo falou que a nossa fidelidade, o nosso compromisso é um preparo para o que nós vamos receber no céu. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia novamente. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, verso 21. Novamente, auxilie alguém que está ao seu lado aí para ler a Bíblia. E eu quero que você abra em Mateus, capítulo 25, verso 21. Aqui diz que quando Jesus retornar a essa terra, Ele vai dizer palavras como essas que estão aqui. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando você é fiel, você está se preparando aqui para o que Deus vai te entregar lá. Sabe, quando eu devolvo os dízimos e ofertas do pouco que eu tenho, Deus está arrancando o egoísmo do meu coração e me preparando para receber uma cidade que a Bíblia diz que as ruas vão ser de ouro e as paredes vão ser de pedras preciosas. Agora pensa bem, se eu sou incapaz de ser fiel a Deus com alguns poucos salários mínimos, com alguns poucos reais, como eu vou ser capaz de honrar a Deus numa cidade que a rua é de ouro e as paredes são de pedras preciosas? Então, a fidelidade a Deus no que eu tenho é uma maneira de o meu caráter ser transformado. Ser fiel num pouco aqui para receber o muito de Deus. Mas se eu sou incapaz de ser fiel a Deus aqui com pouco, eu não serei capaz de cuidar do muito de Deus. Sabe? Deus te dá 24 horas por dia. E Deus diz assim: olha, o tempo é meu. Me honra com o pouco tempo que eu te dou por dia. 24 horas só. E tem pessoas que dizem: não, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de fazer o culto com a minha família. Ora, se você é incapaz de honrar a Deus com 24 horas, como é que você quer ir para o céu e receber a eternidade? Se você é incapaz de cuidar de 24 horas, amigo, como você vai cuidar da eternidade? É isso que Jesus está dizendo. Foste fiel no pouco. Você foi fiel em 24 horas. Em 24 horas você conseguiu fazer o culto, você honrou a Deus com tua família, você louvou a Deus, você estudou a palavra, você orou, você foi fiel em 24 horas. Prepare-se, porque Jesus está voltando, não para te dar 24 horas, mas para te dar a eternidade. Jesus diz assim: o corpo que você tem não pertence a você, ele é o templo do Espírito Santo. Então, honre a Deus com teu corpo. Tem algumas coisas que você não deve experimentar, tem algumas coisas que você não deve comer, tem algumas coisas que você não deve beber. Sabe, quando eu estou honrando a Deus com o meu corpo, que vai durar no máximo 100 anos, na melhor das hipóteses 100 anos,
eu estou me preparando para chegar no céu e receber um corpo que não vai durar 100 anos, vai durar de eternidade em eternidade. Você entende? Seja fiel no corpo, no teu pouco aí, que vai durar 100 anos, porque sobre o muito te colocarei. Você vai receber um corpo eterno. Então a fidelidade não é uma moeda de troca, é um preparo de caráter. Entenda isso. Entenda isso. Deus não precisa do que você tem. Deus não precisa do que você tem. O dia de Deus não fica mais colorido porque você guarda o sábado. O recurso de Deus não fica maior porque você devolve o dízimo. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. A fidelidade não é para sustentar pessoas ou pagar igreja. A fidelidade é para arrancar o egoísmo do teu coração e te fazer semelhante a Jesus Cristo e fazer você capaz de receber a eternidade. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas há um outro aspecto da fidelidade, que Jesus também falou sobre ele. Eu vou receber tudo no céu, mas já há algumas coisas que eu recebo nessa terra. Abra sua Bíblia novamente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, verso 29. Abra sua Bíblia, Mateus 19, 29. Olha o que esse texto bíblico nos diz. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campo, por causa do meu nome, em outras palavras, aquele que entregar tudo, receberá muitas vezes nesta terra e herdará a vida eterna. Então Jesus está dizendo, a recompensa completa é no céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, anda comigo e você já vai ver o agir de Deus aqui nessa terra. Você já vai ver as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus aqui nesta terra. Pastor, você pode estar se perguntando, e o que foi que a viúva recebeu? A Bíblia diz, como o senhor falou no começo do sermão, que ela entregou tudo e saiu sem nada. Novamente, eu quero convidá-lo a ver uma citação desse livro, Bênção Sem Medida. Repetindo, quando esse livro chegar para a tua família, leia esse livro. Um dos livros que mais tocaram meu coração. É uma tradução atualizada do livro Conselho e Submordomia, de Ellen White. Então, leia esse livro com atenção. E falando sobre essa história da viúva, tem uma citação nesse livro que diz o seguinte, presta bem atenção, sobre o que a viúva recebeu ao entregar tudo. Ao entregar as moedas, a viúva encontrou o olhar de Jesus cravado nela. Me emociona isso. Ela entregou tudo, virou-se e o olhar de Jesus estava cravado nela. E ela ouviu Jesus dizendo, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos os outros esta pobre viúva. Ela ouviu Jesus parabenizando e louvando. E aqui diz, ou a citação continua dizendo, lágrimas de alegria lhe encheram os olhos ao ver que seu ato era compreendido e apreciado. Sabe o que foi que ela ganhou? Ela ganhou a aprovação de ninguém menos do que do Criador do Universo. Lágrimas saíram dos seus olhos, porque ela percebeu que alguém naquela multidão havia percebido o que significava aquela entrega completa. Talvez ninguém compreenda. Quando você vai na faculdade e diz assim, eu posso até perder a matéria, mas não vou fazer a prova no sábado. Não é por causa da igreja, não é por causa de uma regra, não é por causa de um manual, é por causa do Deus a quem eu sigo, o Deus a quem eu sirvo. Talvez as pessoas te chamem de louco, mas eu queria que você entendesse hoje, o olhar de Jesus está cravado em você. E eu queria que os teus olhos enchessem de lágrimas e Jesus dissesse assim, meu filho, eu compreendo o que você fez. Eu sei que você está entregando tudo. Talvez você esteja passando problemas financeiros, lutas. O Brasil está num momento muito difícil. E as pessoas digam, você é louco. No momento que nós vivemos, como é que você ainda é capaz de ser fiel em dízimos e ofertas? Larga isso. E as pessoas te criticam e não te entendem. Mas eu queria que você sentisse o olhar de Jesus cravado em você, dizendo, eu sei, porque você faz isso, você me ama. E é uma resposta de amor. Talvez essa noite, alguém que esteja me ouvindo
esteja tomando os passos da decisão pelo batismo. E você está sendo zombado, perseguido por sua família, ridicularizado. As pessoas dizem, você é louco. Como é que você está fazendo uma coisa dessa? Está perdendo sua juventude. Essa noite eu queria que você sentisse o olhar de Jesus cravado em você, dizendo, eu sei o quanto você me ama. Eu sei que você está entregando tudo, está entregando a tua própria vida. Então vai firme. O olhar de Jesus está em você. E a decisão que você está tomando de entregar tudo é porque o teu coração é sincero e quer ser completamente de Jesus Cristo. Então vai firme. Essa é a primeira lição. A primeira lição dessa noite é: eu amo, porque Ele me amou primeiro. Eu não sou fiel para que Deus fique em dívida comigo. Eu sou fiel porque Deus já mostrou que é fiel. Deus já me deu tudo. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição que eu queria estudar com você ainda essa noite para finalizarmos. E a segunda lição, de maneira muito clara, está também no texto bíblico. É qual foi o resultado da oferta da viúva. Vejam, o que dá para fazer com 2 quadrantes? Deixa eu te explicar o que é 2 quadrantes. Presta bem atenção. Quando um judeu passava o dia trabalhando, geralmente eles ganhavam por diária. E depois de um dia inteiro trabalhando, ele ganhava um denário. Um denário era o pagamento por 8 a 10 horas de trabalho, uma diária, um denário. Aquela mulher não estava dando um denário, não era o valor de um dia de trabalho. Ela estava dando 2 quadrantes. Sabe o que é 2 quadrantes? 2 quadrantes é 2% do denário. Então, se um denário já era pouco, porque era só um dia de trabalho, imagina o que é 2% de um denário. Era o pagamento por 10 minutos de trabalho. Era a menor moeda da economia judaica. Gente, o que dá para fazer? Porque Jesus fez aquele alvoroço todo com 2 moedas. O que dá para fazer com 2 moedas? Aqui está a segunda lição. Não dá para fazer nada com 2 moedas na tua mão, mas dá para fazer muito com 2 moedas nas mãos de Deus. O que dá para fazer com 2 denários? Nada. Mas quando a viúva entregou nas mãos de Deus, tirou da mão dela e colocou na causa de Deus, poucos dinheiros, poucos valores na história da humanidade renderam tanto. Sabe como eu sei disso? Porque a moeda da viúva está rendendo até esse final de semana. Se em algum momento alguma dessas mensagens tocou o teu coração, é porque a moeda da viúva ainda está rendendo. Você compreende? O que você tem vale o que você tem. Mas quando você entrega a causa de Deus, não vale só o que você tem ou o que vale, mas vale o que Deus é capaz de fazer. Um dia, alguém disse, eu tenho uma corda. Quanto vale uma corda? Mas Raabe disse, eu quero entregar essa corda para a causa de Deus, para salvar os espias de Jericó. Então a corda não valia mais o valor dela no armazém, porque agora ela estava sendo dedicada à causa de Deus. E o que é dedicado à causa de Deus vale mais do que vale no armazém. Quer outro exemplo? Um dia, alguém disse assim, eu tenho um cesto. Gente, o que vale um cesto? Não sei, vale muito pouco. Mas Paulo precisava fugir da cidade. Alguém disse assim, pode usar o meu cesto. Não sei quanto valia o cesto lá no supermercado, mas quanto vale o cesto que salvou a vida do apóstolo Paulo? Quanto vale uma vara? Não vale nada, você vai no mato e pega uma vara. Mas Moisés disse assim, Senhor, eu te entrego a vara de pastor que eu tenho. E agora essa vara não era mais simplesmente uma vara. A Bíblia diz que era o cajado de Deus. Então entenda uma coisa, Deus não se preocupa pelo pouco que você tem. Essa não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é porque o pouco que você tem não está disponível para Ele. Deus não se incomoda com a sua incapacidade. O que incomoda a Deus é a sua falta de disponibilidade. Lembram de Moisés? Moisés disse assim, mas Deus, eu não sei falar, eu sou gago.
Isso não preocupou Deus. Deus disse assim, eu vou te usar. Lembram de Gideão? Dizendo ao anjo, né, eu acho que você errou de casa. Como é que você disse que eu sou valoroso? Eu não sou valoroso nada, eu sou medroso. Isso não impediu Deus de usar Gideão. Todas essas histórias é Deus dizendo, eu posso usar o que é colocado em minhas mãos. O que é colocado em minhas mãos é valioso. Um dia, Madre Teresa estava precisando em seu orfanato, em seu leprosário de açúcar. Estava em falta de açúcar, era muito caro. E ela começou a pedir açúcar para as pessoas, para trazerem como doação para o leprosário, para o orfanato, para a escola que ela cuidava. E depois de uma semana, um garotinho pequeno chegou no orfanato e entregou para a Madre Teresa uma xícara com metade de açúcar. Uma xícara e só estava a metade de açúcar. Ele disse assim, Madre Teresa, eu passei a semana inteira sem comer açúcar para trazer. E Madre Teresa chorou, abraçou o garoto e parabenizou e falou. E alguém perguntou, Madre Teresa, para que fazer tanto por tão pouco? Meia xícara de açúcar não é nada para a nossa necessidade. Isso é muito pouco. E diz que Madre Teresa falou o seguinte, vejam, nem todos podem fazer grandes coisas, mas todos podem fazer pequenas coisas com grande amor. Não é lindo isso? Nem todos podem fazer grandes coisas, mas todos podem fazer pequenas coisas com grande amor. Quando você entrega uma cesta básica para alguém, para você é só uma cesta básica de R$40. Mas para quem recebe muitas vezes é a maneira de Deus dizer, não desista da vida, eu estou com você. Para você é uma cesta básica de R$40, mas na mão de Deus não é uma cesta básica de R$40, é a oportunidade de alguém não desistir mais da vida. Quando você abraça alguém, é só um abraço. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que disseram, eu acordei decidido a tirar a própria vida, mas um cristão me abraçou. E aquele abraço me fez desistir de me matar. Então, para você é só um abraço. Mas nas mãos de Deus não é só um abraço. Então, aquelas 2 moedas não valiam o que valiam 2 moedas. Aquelas moedas valiam o que Deus é capaz de fazer com 2 moedas. E sabe qual é o melhor lugar para empregar 2 moedas? Na causa de Deus. A igreja não é mantida por ricos. A igreja não é mantida por pobres. A igreja é mantida por cristãos que entregam o que têm para a causa de Deus. Me permita finalizar com uma última história. Há alguns meses atrás eu tive a oportunidade de ir pregar em Moçambique. E eu vi que dentre as necessidades que eles tinham, havia uma necessidade que a igreja tinha muito forte de Bíblias. Eles não tinham Bíblias. Para uma pessoa de Moçambique comprar uma Bíblia é um sacrifício grandioso. A Bíblia vem de fora, é muito cara, as pessoas não têm recursos. Moçambique é um dos 10 países mais pobres do mundo. Quase 60% da população passa fome. Mas eu sabia que eles precisavam de Bíblia. Eu comecei a pregar em algumas igrejas e comecei a falar isso, olha, estou indo a Moçambique, estou querendo recursos para comprar Bíblias e levar Bíblias para eles. E ao final, um homem muito simples, em uma cidade aí no interior do Nordeste, me disse, pastor, eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho recursos. Mas abriu a sua carteira e disse, pastor, por favor, o senhor disse que uma Bíblia custa R$25. Por favor, pastor, eu tenho aqui R$50, eu queria que o senhor comprasse 2 Bíblias para levar para Moçambique. Me emocionei, porque era um homem simples. E aquele dinheiro, para mim, não valia mais R$50. Eu comprei Bíblias, comprei várias Bíblias, e quando eu cheguei a Moçambique, eu entreguei comida para muita gente. Quando eu entregava comida, as pessoas
me agradeciam, mas quando eu entregava a Bíblia, as pessoas choravam. E eu não entendia aquilo. As pessoas passando fome, eu entregava comida, elas agradeciam, mas quando eu entregava a Bíblia, elas choravam. E eu perguntei para alguém, eu não entendo, por que quando eu entrego comida as pessoas agradecem, quando eu entrego Bíblia elas choram? Eu pensava que elas iam chorar com a comida e não com a Bíblia. E alguém me disse, pastor, deixa eu lhe explicar. Nós agradecemos a comida que o Senhor está doando, mas essa comida vai acabar. Mas, pastor, o que a Bíblia promete é eterno, por isso que a gente se emociona quando pega a Bíblia. Muitos médicos estão deixando tudo na Europa, nos Estados Unidos e vindo a Moçambique porque há uma verdadeira epidemia de HIV nas crianças em Moçambique. E é muito importante que os médicos venham nos ajudar, mas, pastor, nenhum médico no mundo é capaz de tirar HIV de uma criança. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai tirar todas as doenças, todas as dores. É por isso que quando a gente pega a Bíblia, a gente chora, porque a Bíblia nos dá um valor eterno, uma esperança eterna. Quando eu vi isso, eu lembrei daquele irmão no interior do Nordeste, que tirou R$50. Eu não sei quem é esse irmão, mas eu me emocionei ao pensar que aqueles R$50 não valiam só R$50. O que dá para comprar com R$50 hoje no Brasil? Mas em Moçambique, aqueles R$50, eu imagino que em algum lugar esse irmão esteja me ouvindo, ele é aí do interior do Nordeste. Irmão, aqueles seus R$50 agora são mais do que R$50. Famílias estão tendo contato com aquelas 2 Bíblias e estão sendo salvas. Sabem, quando Jesus Cristo voltar, você vai encontrar milhares de pessoas que chegaram ao céu, encontraram a salvação, porque os dízimos e ofertas que você devolveu foram capazes de levar o Evangelho para lugares que você nunca vai. Para você era apenas dízimo e oferta, mas na causa de Deus é salvação de pessoas. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. E eu queria que você ouvisse essa música com atenção, porque ao final da música eu quero fazer um chamado, um convite para você. Feche os seus olhos, preste atenção na letra dessa música e converse com Deus em oração. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. O Deus que eu conheço é diferente, vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida
vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca dos perdidos. Não se intimida ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Você sentiu o que eu senti ao ouvir essa música? Quando eu estava preparando esses sermões, várias vezes eu ouvi essas músicas todas e dizia: Senhor, que o que essa música falou ao meu coração fale de maneira poderosa a vida da tua igreja. Me permitam finalizar fazendo um convite. Na verdade, 2 convites. O primeiro convite é para aquelas pessoas que estão me ouvindo e querem dizer: pastor, Deus seja louvado pela palavra de Deus essa noite. Eu quero entregar tudo. Eu quero ser completamente do Senhor. Mas eu quero entregar hoje o que eu sei que Deus mais quer. Minha vida, o meu coração. Então eu quero finalizar. Onde você está, convidando para que você fique em pé aquelas pessoas que querem tomar a decisão de ser batizadas. Aquelas pessoas que estão se preparando, estudando a palavra de Deus e hoje sentiram através da história dessa viúva, Deus chamando e dizendo: eu não quero que você tenha simplesmente, eu quero você completamente. Entregue-se a Deus. Se você der R$1 milhão, não se compara a você entregar o seu coração. O que Deus mais quer está no teu coração. Então onde você está? Eu queria convidá-las a se colocar em pé, porque eu não quero terminar essa série de sermões sem pedir a Deus por aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Querido irmão, se tem alguém do teu lado que está estudando a Bíblia com você, ajuda essa pessoa, se coloca em pé com ela, dá força para ela. Quando a gente pede para alguém se colocar em pé, não é para que os outros vejam, é para que Deus veja a tua decisão. Então, onde você estiver, coloque-se em pé, dizendo: Santo Deus, eu quero entregar o que o Senhor mais quer, a minha vida, o meu coração, eu quero ser teu completamente. Coloque-se em pé. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu não consigo ver a tua decisão, mas eu estou sentindo uma emoção muito grande nesse momento, como que Deus dizendo: o que você está falando vai atingir pessoas que vão estar se entregando. Coloque-se em pé. Deus seja louvado. Amém. Amém. Segundo convite, aquelas pessoas que já tomaram a decisão pelo batismo e querem dizer: Santo Deus, eu não quero trocar nada com o Senhor, porque o Senhor já me deu tudo. Mas eu quero reafirmar o meu compromisso de ser teu completamente. Por isso eu também vou me colocar em pé. Já tomei a decisão pelo batismo, mas agora eu quero reafirmar a minha decisão de ser teu. Esse é o último momento do nosso Crescendo em Graça, bênção sem medida. Mas não é o último momento para você entregar a vida a Jesus. Cada dia você precisa voltar a Ele para reafirmar sua decisão de ser completamente dele. Coloque-se em pé onde você está e diga: Santo Deus,
quero ser completamente teu. Mais uma vez quero reafirmar isso. E com as pessoas que estão se colocando em pé para tomar a decisão pelo batismo, eu quero convidá-la a colocar-se em pé também para entregar novamente a tua vida ao Senhor. Amém. Coloque-se em pé. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de, nestes 3 dias, falar com minha querida igreja, na União Nordeste e na União Leste brasileira. Santo Deus, nós estamos nos últimos dias dessa terra, isso é muito claro, é muito evidente. Não é mais um momento de brincar de religião, não é mais um momento de entregar uma parte do que temos e somos. Estamos no momento de dizer, Santo Deus, sou completamente teu. Usa-me completamente. Eu quero pregar o Evangelho onde eu estou com os meus dons. E quero que os recursos que o Senhor colocou em minhas mãos continuem pregando o Evangelho a cada tribo, língua e nação. Lugares que eu não vou, mas a mensagem da igreja está chegando. Eu quero que os meus recursos, que são apenas 2 moedinhas, tão simples como aquela viúva, mas, Santo Deus, eu aprendi essa noite que o Senhor é capaz de fazer com que 2 moedas que não valem nada financeiramente continuem tendo valor 2000 anos depois. 2000 anos depois da entrega daquela moeda da viúva, ela ainda está dando frutos hoje em nosso coração. Então nós queremos entregar tudo o que temos, tudo o que somos, para que o Senhor use de maneira poderosa para a pregação do Evangelho, para que mais pessoas tomem a decisão. Dá um forte abraço em quem se colocou em pé, porque decidiu pelo batismo. Mostra para ela de maneira muito clara, trazendo tua paz ao coração dela, que ela está tomando a melhor decisão da vida. Leva-nos em paz para os nossos lares. Confirma a cada manhã, ao irmos à tua presença, a decisão que tomamos hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que dê uma semana abençoada e te leve em paz. Um grande abraço.